À primeira vista, ela parecia ter tudo o que o mundo aplaude. Beleza serena, postura elegante, um marido influente e uma vida cercada de luxo. Mas por trás dos holofotes e das aparências, existia uma história que poucos ousariam imaginar. Uma história marcada por abandono, dor e segredos guardados às 7 chaves. Antes de ser vista como exemplo de superação, ela foi invisível. Antes de ser chamada de Senhora do Império, ela foi apenas a moça do corredor, aquela que muitos ignoravam. Mas a vida tem um jeito misterioso de conduzir os fortes. Mesmo que o caminho comece nas sombras, Clara, nome suave que hoje estampa revistas, campanhas e projetos sociais, precisou sobreviver muito antes de aprender a viver. Cresceu em ambientes hostis, enfrentou marcas profundas e acreditou, por muito tempo, que não era digna de amor. Mas o destino, com sua ironia poética, colocou em sua trajetória o improvável. Um homem poderoso, de alma sensível, que enxergou nela o que nem ela mesma conseguia ver. O que era para ser apenas mais uma funcionária, tornou-se a mulher que mudaria sua vida e a própria história. Mas não foi simples. Porque ninguém constrói um novo futuro sem antes encarar o passado de frente. E o passado de Clara não era leve. Era perigoso, doloroso, cheio de capítulos que ela desejava enterrar. Só que alguns segredos insistem em reaparecer. E foi só quando a verdade veio à tona que ela entendeu. Não havia mais motivo para se esconder. Era a hora de renascer, não como vítima da própria história, mas como autora de um novo destino. Hoje, Clara é mais do que esposa de um milionário. É símbolo de transformação. É prova viva de que não importa de onde você veio, importa quem você decide ser. Porque no fim das contas, os rótulos caem, os títulos somem, mas a força de uma mulher que se levantou do impossível, essa ninguém apaga. Durante anos, ela passou pelos corredores daquele prédio como quem anda sobre cacos de vidro. Cabeça baixa, passos silenciosos, olhar sempre atento para não incomodar. Era só mais uma entre tantas. Ninguém imaginava o peso que ela carregava nas costas, e muito menos nas memórias. Parecia invisível até para o espelho. Uma funcionária entre milhares, com tarefas repetitivas e metas que nunca vinham com reconhecimento. Mas por trás daquela expressão neutra, havia uma mulher que já enfrentara feridas da alma tão profundas, que qualquer grito virava silêncio automático. O tipo de dor emocional que ensina a calar até o próprio coração. As outras colegas riam, compartilhavam, cafés e confidências. Ela observava de longe, como quem assiste a uma vida que não pertence mais. Já havia amado, já havia perdido, já havia confiado em quem nunca mereceu. E tudo isso deixava marcas, não as visíveis, mas aquelas cicatrizes que a maquiagem não cobre e que o tempo não apaga tão fácil. Cada e-mail respondido, cada papel arquivado, era também uma tentativa de recomeço. Mas como recomeçar quando se sente que não há lugar no mundo onde se encaixe? Aquela rotina silenciosa era, na verdade, um abrigo onde ela podia respirar sem ser julgada. Ela sabia o que era ser desacreditada. Sabia como o mundo reage quando descobre que você já foi presa por estar no lugar errado, na hora errada, por confiar na pessoa errada. Mesmo sendo inocente, a justiça nem sempre é justa. Com mulheres marcadas. O rótulo vinha antes da história. Então ela aprendeu a se esconder. Falava pouco, sorria menos ainda. Mas nunca parou de trabalhar. Havia em si uma chama de fé, pequena mas teimosa, de que um dia aquela sombra passaria. Que um dia a força feminina que morava dentro dela voltaria a florescer. Naquele escritório chique, com mármore no chão e janelas que tocavam o céu, ela era só a funcionária que servia café. Mas por dentro, ela tentava segurar o mundo. Os sapatos podiam ser baratos, mas os pés que os calçavam já tinham caminhado em desertos que poucos suportariam. A dor emocional que ela carregava não era um enfeite de drama, mas uma cicatriz viva.
Não era só sobre um passado perigoso, era sobre sobrevivência, era sobre resiliência. E se tem algo que ninguém ali sabia, é que quem sobrevive ao inferno aprende a reconhecer qualquer centelha de luz. Ela já tinha perdido tudo antes. Perdeu o pai cedo, foi criada pela avó, enfrentou o abuso de quem deveria protegê-la. Quando adolescente, fugiu de casa achando que o amor resolveria tudo. Mas o amor que encontrou quase a destruiu. E depois de escapar, decidiu que sua história não terminaria ali. Recomeçou em silêncio de cidade nova, rosto limpo, sem sobrenome. A cada bom dia murmurado, escondia anos de luta. A cada vez que abaixava os olhos, era só para não deixar que vissem o quanto ainda doía. Mas mesmo assim, estava ali, viva, inteira no que era possível, firme no que sobrava de si. Ela aprendeu a se defender com o silêncio, a observar antes de confiar. Aprendeu que muitas vezes a força feminina se revela na delicadeza de continuar. E mesmo sem saber, inspirava quem passava por ela. Havia uma dignidade nos seus gestos, uma paz melancólica nos seus olhos, que faziam algumas se perguntarem quem era aquela mulher de fala mansa, mas postura forte. Ela não se via como inspiração, mas o universo já começava a reposicionar as peças, porque quando a alma decide não morrer, o destino se reorganiza para honrar essa escolha. No fundo, ela sabia que ninguém a via de verdade, que a imagem que passava era de alguém comum, apagada, mas há uma beleza imensa em ser subestimada, porque ninguém espera a virada, ninguém prevê a força que nasce no escuro. Ela se reconstruía por dentro, em silêncio, devagar, como quem costura a própria pele com linhas de esperança. E se cobrava muito, culpava-se pelo passado, mesmo sabendo que algumas escolhas não foram dela. Mas havia algo mudando, uma intuição sutil de que aquele lugar de invisibilidade estava com os dias contados. Ela evitava qualquer proximidade, protegia-se até de elogios, porque quando se vem de um passado perigoso, todo gesto gentil pode parecer uma armadilha. Ela mesma já caiu em promessas doces antes, por isso construiu muros e altos. Mas a vida tem sua própria forma de tocar as almas escondidas. Às vezes, no olhar de alguém que vê além da aparência. Às vezes, numa conversa inesperada. Às vezes, num tropeço que revela o caminho. E embora ela ainda estivesse escondida sob as roupas discretas e o jeito retraído, a vida estava prestes a chamá-la para o palco. E foi ali, no meio daquela rotina, aparentemente sem cor, que algo começou a se mexer. Uma promoção inesperada, um olhar mais demorado de alguém que jamais imaginaria. Uma conversa fora do script. E, sem perceber, ela se viu diante de um espelho diferente. Não o que mostrava a aparência, mas o que revelava a alma. Aquela mulher que se via como sombra estava prestes a se tornar protagonista, porque a vida tem dessas, transforma invisíveis em inspiração. E no silêncio das madrugadas, ela já sentia. Algo estava prestes a acontecer. Ele era o tipo de homem que todos notavam ao entrar. Elegante, seguro, daqueles que impõem presença mesmo sem dizer uma palavra. Acostumado a ser cercado por gente que queria algo. Status, poder, dinheiro. Mas naquele dia comum, enquanto caminhava apressado pelo saguão da empresa, seus olhos se prenderam por um segundo a algo diferente. Não era beleza óbvia, nem postura extravagante. Era uma presença serena, uma força quieta, quase imperceptível, mas intensa. E ele ficou curioso. Havia ali uma mulher que carregava o mundo sem fazer barulho, e isso mexeu com ele. Foi sutil no início. Um bom dia mais demorado, um elogio tímido sobre o café, uma pergunta despretensiosa no elevador. Mas ela, experiente em fugir de aproximações, manteve a distância. Já tinha aprendido, à custa de muita dor emocional,
que charme não significa intenção limpa, que sorrisos não significam segurança. Ainda assim, algo nela estremecia. Havia um magnetismo naquela presença, mas também um alerta. O passado gritava: não se envolva. Só que o coração, esse que ela tanto tentou calar, começava a bater fora do ritmo. Ele não fazia ideia do risco que corria. Porque ela, embora calada, carregava cicatrizes que poderiam engolir qualquer um que ousasse se aproximar demais. Ela não era apenas uma mulher com um passado. Era uma mulher com feridas ainda abertas. E mesmo sem querer, sua alma testava cada gesto dele. Observava tudo, o tom de voz, as palavras, os silêncios. Procurava falhas, mas ele, surpreendentemente, permanecia. Não insistia, mas também não recuava. Era como se visse nela algo que ninguém mais enxergava. Algo que ela mesma havia esquecido que tinha. Essa aproximação delicada começou a derrubar camadas. Aos poucos, ela se permitia rir de algo, responder com mais do que um "sim, senhor", até mesmo sustentar o olhar por alguns segundos a mais. Havia ali um renascimento discreto, algo brotando do solo seco da alma. Ela ainda não sabia se podia confiar, mas sentia que precisava tentar. O recomeço, às vezes, chega em forma de presença e não de promessa. E a dele era diferente. Ela sentia isso no fundo do peito, onde a fé ainda morava, mesmo depois de tanto. Em uma dessas conversas simples, ele comentou que admirava a calma dela. Disse que poucos sabiam ouvir como ela ou prestavam atenção aos detalhes. Isso a desmontou por dentro. Não estava acostumada a ser vista, muito menos admirada. Foi aí que entendeu. Ele não via a funcionária, ele via a mulher. E essa revelação, ao mesmo tempo que despertava o autocuidado, também acendia os medos. Porque o que acontece quando alguém enxerga sua alma e descobre os fantasmas que ela carrega? Era essa a pergunta que a consumia. Ele, por sua vez, não era perfeito. Carregava suas próprias sombras, suas decepções e escolhas duvidosas. Mas havia algo nele que a intrigava. Ele não parecia ter pressa. Não cobrava, não pressionava, não fazia joguinhos. Apenas se aproximava. Dia após dia, com a paciência de quem planta sem exigir a colheita imediata. E isso era raro, porque a maioria, quando descobria que ela era diferente, desistia. Ele não. Ele parecia querer entender. E talvez, por também ter vivido suas dores, soubesse que algumas almas só se entregam quando se sentem seguras. Ela não contou nada do que viveu. Ainda não. Mas aos poucos, sua presença ao lado dele começou a mudar a forma como ela mesma se via. Já não andava tão curvada. Já não fugia tanto dos espelhos. Começava a lembrar da mulher forte que sempre foi, mesmo quando o mundo tentou destruí-la. O empoderamento não veio de elogios vazios, mas da forma como ele respeitava o tempo dela. Do jeito como ele não tratava suas inseguranças como fraqueza, mas como provas de sua resiliência. Aquilo, para ela, era um tipo de milagre silencioso. Mas o passado, esse que nunca dorme, começava a se agitar. E ela sentia isso nas entrelinhas, em sonhos antigos, em telefonemas estranhos, em lembranças que voltavam com cheiro, com sons, com medo. Porque abrir o coração não era só sobre permitir o novo, era também sobre encarar os fantasmas que estavam adormecidos. E quanto mais ele se aproximava, mais o passado ameaçava reaparecer. Ela sabia, havia segredos demais e verdades que podiam afastar qualquer um, mas por algum motivo, ela ainda não queria fugir. Pela primeira vez, sentia que não precisava. Ele não perguntava sobre o passado, não pressionava, mas deixava. Claro, em gestos e palavras que estava ali. Isso para ela já era mais do que o suficiente, e mesmo com todas as suas defesas, começou a imaginar possibilidades. Será que poderia, enfim, viver algo verdadeiro? Será que a fé que sobreviveu
Dentro dela estava, enfim, encontrando resposta. Ela ainda não sabia, mas uma coisa era certa. Aquele homem, milionário ou não, estava começando a mexer com o que ela guardava às 7 chaves. E mal sabia ele que amar uma mulher marcada exige coragem. Ela começou a se retrair de novo. Quando sentiu que o laço começava a apertar no peito, voltou para o velho modo de sobrevivência. Distância, frieza, silêncio. Não por maldade, mas por medo. Ela já tinha sido traída por quem dizia amar. Já conhecia o som de promessas quebradas. Então, cada gesto de carinho dele acendia um alarme interno. Era o instinto de proteção de quem já se viu no fundo do poço, só que ele não recuava. Cada tentativa dela de cortar o vínculo era recebida com mais gentileza, e isso a desarmava ainda mais. Ela dizia que estava ocupada, evitava os encontros, desconversava nas conversas mais profundas. E ele, ao invés de se ofender, apenas sorria e voltava no dia seguinte com a mesma calma. Era como se compreendesse que alguns muros não foram construídos por orgulho, mas por necessidade. Ele via nela não uma mulher difícil, mas uma mulher ferida. E isso, de alguma forma, o encantava. Havia algo na maneira como ela se protegia que revelava a profundidade da alma dela. E ele sabia que ali dentro morava uma força que poucos tinham coragem de conhecer. A cada recuo dela, ele dava espaço, mas não sumia. Respeitava o ritmo, mas mantinha a presença. Isso confundia os sentimentos dela, porque nunca tinha vivido algo assim. Estava acostumada com gente que desistia fácil, com relações que desmoronavam na primeira barreira. Mas ele ficava. E isso mexia com tudo dentro dela. Começava a perceber que talvez aquele cuidado todo não fosse fachada, talvez fosse real. E por mais que tentasse se convencer do contrário, seu coração já não obedecia tanto quanto antes. Em uma tarde chuvosa, ela teve uma crise de ansiedade. Sozinha, sentada no banheiro da empresa, lutava contra o passado que teimava em reaparecer. Ele apareceu ali sem saber, procurando por um papel que precisava assinar. Encontrou-a sentada, pálida, tremendo, e não fez perguntas. Apenas se ajoelhou, ao lado dela, segurou sua mão e esperou. Aquilo para ela foi um divisor. Ninguém nunca tinha simplesmente ficado. Sem pressa, sem julgamento, sem cobrar nada. Apenas ficou. E naquele gesto, ela sentiu algo quebrar dentro de si. A solidão. Desde então, os muros começaram a trincar. Ela ainda tentava afastá-lo, mas já não era com tanta força, porque começou a entender que talvez, só talvez, fosse possível ser amada mesmo com as cicatrizes. Que não precisava se esconder inteira para ser aceita. O autocuidado passou a ter outro sentido. Já não era só proteger-se do mundo, era também permitir-se receber o que sempre negou a si mesma: carinho, acolhimento, amor. Isso, para quem sobreviveu tanto tempo em modo de defesa, era assustador e libertador ao mesmo tempo. Ela começou a se abrir em doses pequenas. Contou sobre a avó que a criou, sobre o vício do pai, sobre as noites em que dormiu em abrigo. Falava sem floreios, como quem já se cansou de dramatizar a dor. E ele ouvia, sem interromper, sem tentar consertar nada. Apenas ouvia. E isso a fazia querer falar mais, porque havia respeito no silêncio dele, e por mais que ela tivesse medo de expor o passado perigoso, sentia que com ele talvez pudesse ressignificá-lo. Não como uma vergonha, mas como prova de que sobreviveu, e sobreviveu inteira. Ela se pegava sorrindo sozinha, lembrando de conversas simples, de toques sutis, de olhares trocados. E isso a assustava, porque sempre acreditou que sua história era um campo minado. Quem se aproximasse acabaria ferido. Mas ele parecia disposto a atravessar esse território com ela, com cuidado, com empatia, e mais do que isso, com fé. Fé de que existia um propósito em tudo.
Fé de que o amor pode sim curar o que a dor destruiu. E ela, mesmo sem dizer em voz alta, começou a acreditar também. Mesmo com o medo gritando, ela já não queria fugir. Começou a vê-lo como algo, além de um milionário poderoso. Começou a vê-lo como um homem de alma rara. E isso, para uma mulher calejada, vale mais que qualquer riqueza. Porque quando se encontra alguém que vê sua essência e permanece, isso vale ouro. A força feminina que existia dentro dela começava a florescer de novo. Não por ele, mas por ela mesma. Porque ao se ver pelos olhos dele, começou a enxergar a mulher que sempre foi e que o mundo tentou apagar. Ele dizia que o que mais admirava nela não era o silêncio, mas o que havia por trás dele. Você fala até quando não fala, ele disse uma vez. Aquilo ficou ecoando, porque pela primeira vez alguém valorizava sua quietude, sua introspecção. Não havia como problema, mas como poder. E aquilo, para ela, era novo. Ela que já fora chamada de fria, distante, estranha, agora era chamada de intensa, profunda, sensível. E começou a se perguntar, será que era ela que estava errada esse tempo todo? Ou será que o mundo é que nunca soube olhar direito? E mesmo ainda desconfiada, ela sentia. Algo novo estava nascendo, um sentimento que ia além da atração ou da curiosidade. Era como se o universo estivesse preparando um novo capítulo. Mas como seguir em frente? Quando o passado ainda não foi completamente enterrado? O telefonema veio à noite, quando ela já estava deitada, coração calmo, pensamentos nele. Uma voz que ela reconheceu de imediato, gélida, arrogante, ameaçadora. Era ele, o homem que um dia quase a matou em nome de um amor doentio. Aquele que a manipulou, a usou, a jogou em uma armadilha judicial que quase arruinou sua vida. Só o som da voz dele foi suficiente para reviver traumas que ela julgava superados. E com ele voltaram os pesadelos, o medo, a sensação de estar em perigo. O recomeço parecia desmoronar em questão de segundos. Ele dizia saber onde ela estava. Dizia que sabia com quem ela estava. Ameaçava expor tudo. Fotos antigas, documentos adulterados, um processo arquivado que, segundo ele, podia ser reaberto. E pior, dizia que ia atrás do milionário. Aquilo a paralisou. O coração acelerou, a respiração falhou. Sentia que tudo o que construiu estava prestes a ruir. E não era só medo por si mesma, era medo por ele, por quem ela agora se importava, por quem se tornara mais que um acaso na vida dela. Era como se a culpa voltasse com toda a força. Ela pensou em fugir, arrumar as malas, sumir. Era assim que sempre resolveu, saindo pela porta dos fundos antes que o incêndio começasse. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez havia alguém por quem valia a pena ficar. Mas o pânico era real. Os traumas voltaram como um vendaval. A autoestima balançou. Pensou em contar, mas como explicar um passado tão pesado, tão sujo? Como revelar que, mesmo sendo inocente, esteve envolvida com gente perigosa? Como abrir a alma e mostrar a bagunça sem medo de ser rejeitada? Ele notou a mudança. Os olhos dela perderam o brilho dos últimos dias. Estava inquieta, distraída. Tentou conversar, mas ela se fechou. E ele, sem saber do que se tratava, sentiu-se de fora. Sentiu que talvez tivesse ido longe demais. E ela, em silêncio, sofria por não conseguir protegê-lo sem afastá-lo. Foi quando decidiu escrever uma carta. Contou tudo, desde o começo, desde a adolescência até a ligação daquela noite. Cada dor, cada trauma, cada passo da sua jornada de superação. Entregou a carta e foi embora sem esperar resposta. Na carta, ela pedia desculpas. Dizia que o passado dela não era justo com o presente dele. Dizia que o amava, mas que não queria arrastá-lo para a escuridão que um dia quase a destruiu. E entre lágrimas se despediu. Disse que ele merecia alguém leve, alguém inteiro, alguém que não precisasse de tanto cuidado, porque ela sabia o quanto carregava.
Sabia que suas feridas da alma ainda sangravam às vezes, e preferia partir a vê-lo ferido por causa dela. Ela voltou para um pequeno apartamento alugado nos fundos de uma pensão, lugar simples, mas onde se sentia protegida. Ficava ali, sozinha, com seus pensamentos e sua dor. Rezava todas as noites, pedia forças a Deus, pedia proteção para ele. E no meio do caos, ainda tentava manter a fé, porque sabia que tudo que viveu tinha um propósito, mesmo que naquele momento tudo parecesse desabar de novo. Mas a resiliência é uma musculatura que se fortalece com o tempo, e ela, mesmo exausta, estava aprendendo a se reerguer mais uma vez. Dias se passaram e ele não deu notícias. Ela achou que era o fim. Que ele leu a carta, sentiu medo, se afastou, e no fundo ela compreendia quem iria querer caminhar ao lado de alguém com aquele histórico, quem escolheria conviver com sombras que nem eram suas. Então, voltou à vida de antes, trabalho simples, rotina cansativa, solidão confortável. Mas algo dentro dela havia mudado, porque agora ela sabia que era capaz de amar de novo. E mais ainda, sabia que era digna de ser amada, mesmo com suas cicatrizes. Foi numa manhã comum, enquanto tomava café amargo num copo de plástico, que ele apareceu. Entrou sem pedir licença, olhos firmes, coração exposto. E nas mãos, a carta amassada. Não disse nada, apenas a abraçou. Um abraço longo, profundo, curador. E ali, naquele silêncio, ela entendeu. Ele tinha escolhido ficar. Sabia de tudo e ainda assim escolhia ela. Não pela história que viveu, mas pela mulher que havia se tornado. E naquele instante o passado perdeu o poder, porque o amor verdadeiro não se assusta com o que foi. Ele acolhe o que é, mas o ex não estava disposto a desistir tão fácil. E na sombra preparava sua vingança. A ameaça ainda pairava no ar. A calmaria era apenas a véspera da tempestade e a vida dela estava prestes a entrar em sua fase mais perigosa. Durante anos, ela manteve em segredo um episódio que, até hoje, a fazia acordar suando frio. Era uma noite escura, sem estrelas, quando ela foi coagida a participar de uma entrega ilegal feita pelo ex. Sob ameaça de morte, com uma arma apontada para sua cabeça, ela dirigiu até um galpão abandonado e entregou uma maleta. Nunca soube o que havia ali. Só sabia que se não obedecesse, não sairia viva. O caso nunca foi descoberto, mas fotos daquela noite foram tiradas. E agora, o ex usava isso como moeda de chantagem. Ela nunca contou isso a ninguém, nem mesmo na carta que escreveu. Achava que, omitindo, estava protegendo o homem que agora a amava. Mas o peso daquele segredo começou a corroer sua paz. Tinha pesadelos com a possibilidade dele ser envolvido ou exposto por algo que ela não escolheu. E, no fundo, sabia que não poderia seguir em frente enquanto houvesse qualquer sombra entre eles. O amor, para florescer, exige verdade, mesmo que doa, mesmo que assuste. E ela estava prestes a entender o real preço da liberdade emocional. Quando ele perguntou sobre aquela noite, uma em que ela teve um surto de pânico após ver uma van estacionada perto de casa, ela travou. Não conseguiu esconder a tensão. Ele percebeu, mas não pressionou. Disse que confiava nela, que esperaria o tempo que fosse necessário, mas isso a apertou por dentro, porque não era justo com ele. E mais ainda, não era justo consigo mesma. O recomeço exigia coragem. E ela estava disposta a enfrentar o que fosse preciso para não viver mais acorrentada ao que não a definia. Sentou com ele numa tarde silenciosa e contou tudo. Cada detalhe, cada lembrança, cada lágrima. Ele ouviu. Não com olhar de julgamento, mas com olhos marejados de empatia. Quando ela terminou, o silêncio pairou entre os dois. Ela esperava o afastamento. O fim.
Mas ele segurou suas mãos e disse: Você não é o que aconteceu com você, é o que você fez com o que te aconteceu. Aquilo a desmontou, porque em toda a sua vida ninguém a tinha libertado com tão poucas palavras. A fé que ele tinha nela era como bálsamo para sua alma ferida. Eles sabiam que estavam mexendo com algo perigoso. Sabiam que, a partir dali, a vida não seria mais a mesma. Mas também sabiam que o amor verdadeiro não vive de conveniência, vive de aliança. E mesmo com o risco, escolheram ficar juntos. Não por romantismo, mas por propósito. Porque os dois carregavam histórias difíceis, dores profundas. E talvez, só talvez, Deus tenha permitido esse encontro justamente para que juntos pudessem transformar feridas em força e dor emocional em propósito de vida. Ela começou a trabalhar com terapia holística. Usava sua história para ajudar outras mulheres a superarem seus passados. Ele a incentivava, patrocinava eventos, divulgava. Era como se, juntos, tivessem se tornado uma ponte de cura para outras almas feridas. E por mais que o perigo ainda rondasse, o amor era maior. A cada dia construíam um alicerce mais forte, um castelo erguido não sobre areia, mas sobre fé, resiliência e superação. E mesmo com as cicatrizes, eles sabiam que estavam exatamente onde deveriam estar. Mas o ex, vendo que não conseguia mais controlá-la, foi além. Divulgou parte das fotos em um perfil anônimo. Tentava destruir sua reputação, tentava desestabilizar. E por um momento quase conseguiu. Os boatos começaram, as mensagens anônimas aumentaram, a imprensa começou a rondar, e ela, por dentro, sentiu o peso de novo, a vergonha, a humilhação. Mas dessa vez ela não se escondeu, não fugiu. Foi a público, deu entrevista, contou sua verdade. De cabeça erguida, com a voz firme, e isso virou o jogo. As redes sociais, antes recheadas de ataques, se encheram de apoio. Outras mulheres começaram a contar suas histórias. Mulheres que também tinham segredos, que também foram vítimas, que também tinham vergonha. E de repente ela virou símbolo, não de escândalo, mas de renascimento. Uma mulher que ousou transformar a dor em luz. E isso inspirava. Porque a força feminina, quando acessada, não apenas cura, ela liberta outras ao redor. Mas o ex ainda guardava uma carta na manga. E o que ele estava prestes a fazer podia, de fato, colocar a vida de todos em risco. O milionário estava prestes a fechar o maior contrato da sua carreira. Uma fusão internacional, com cláusulas de confidencialidade e exigências de reputação impecável. Qualquer escândalo podia fazer o negócio ruir. E foi aí que o ex agiu. Enviou diretamente para os investidores um dossiê com o passado dela, as fotos da entrega ilegal, as acusações antigas. A bomba estourou. Em menos de 24 horas, o negócio estava suspenso. Ele foi chamado para esclarecimentos. E, de repente, tudo o que havia construído começou a balançar. Ela se culpava, queria desaparecer. Achava que havia destruído a vida dele. E pela primeira vez pensou seriamente em deixá-lo. Não por falta de amor, mas por excesso de cuidado. A dor emocional de vê-lo sofrer por sua causa era insuportável. Mas ele não deixou. Disse que ela não era a causa, era o motivo. Disse que tudo que estava vivendo agora só fazia sentido por tê-la ao lado. Que os bens, os contratos, os negócios, tudo era secundário. Que o que importava mesmo era não perdê-la. Mas ela sabia que ele estava sacrificando muito. Então, pela primeira vez, foi ela quem tomou a frente. Marcou uma coletiva de imprensa, expôs o ex. Mostrou documentos, gravações, provas da coação. Revelou cada detalhe de forma firme e emocionante. E, ao final, pediu desculpas ao público, não por ter um passado, mas por ter se calado tanto tempo. E disse: quantas mulheres estão vivendo isso agora? Quantas ainda não têm voz?
foi aplaudida de pé, e no dia seguinte o contrato foi retomado, porque verdade tem peso, e a verdade liberta. O ex foi preso, finalmente. Depois de anos fugindo da justiça, agora enfrentaria tudo o que fez. E ela, ao vê-lo ser levado algemado, não sentiu alívio. Sentiu tristeza, porque sabia que ele também era um produto de dor, de traumas, de escolhas ruins. Mas não era mais responsabilidade dela curá-lo. Ela tinha aprendido. Você pode ter compaixão sem carregar o fardo do outro. E ali, naquele instante, deixou tudo ir. Como quem entrega um peso antigo e decide, de uma vez por todas, seguir leve. Ela e o milionário se casaram em uma cerimônia pequena, cercados de gente verdadeira. Não havia luxo exagerado, nem ostentação. Havia amor, havia fé, havia cicatrizes, expostas e ainda assim abraçadas. Porque a vida não pede perfeição, pede presença. E eles estavam ali, presentes, inteiros, reconstruídos. E mais ainda, conscientes de que suas histórias, agora entrelaçadas, eram prova viva de que o amor verdadeiro não foge do caos. Ele transforma. Após tudo que viveu, ela decidiu criar um projeto social. O nome era simbólico: Renascente. Um espaço de escuta, acolhimento e recomeço para mulheres que, como ela, carregavam cicatrizes invisíveis. Começou pequeno: uma sala, algumas cadeiras, chá quente e escuta ativa. Mas o movimento cresceu rápido. Em poucos meses, centenas de mulheres buscavam aquele lugar, não só pela estrutura, mas porque sentiam que ali estavam seguras. O que ela construiu com sua dor agora era abrigo para tantas outras. Contava sua história com coragem, mas sem vitimismo. Falava da menina que sobreviveu a abusos, da jovem que caiu em armadilhas emocionais, da mulher que recomeçou sozinha. E, principalmente, da alma que um dia acreditou que não era digna de ser amada e descobriu que era amor em forma de mulher. Suas palestras começaram a ser procuradas em todo o país. Tornou-se uma voz respeitada, não por fama ou fortuna, mas por verdade. E a verdade tem um poder que nenhuma máscara sustenta. Ela dizia: você não precisa ser perfeita para ser feliz, precisa ser honesta consigo mesma. E essas palavras ressoavam fundo. Mulheres choravam ao ouvi-la, porque ali, diante delas, não estava uma celebridade inalcançável, mas uma mulher comum com uma história extraordinária. Alguém que não escondeu a bagunça, mas a usou para construir algo maior. Alguém que não fingia não sentir medo, mas que aprendeu a andar mesmo com ele. O milionário, agora seu marido, a acompanhava em silêncio. Dizia que era ela quem brilhava. Ele agora fazia parte da plateia. Era o maior apoiador. Mas não se colocava à frente. Sabia que aquele espaço era dela, daquela força feminina que um dia ele enxergou sob camadas de medo. E ver a mulher que ela se tornara era para ele a maior recompensa. Porque quando o amor é verdadeiro, ele não sufoca, ele expande. E ela estava se expandindo. Como nunca antes, sua história virou documentário, livro, matéria de capa. Mas ela nunca se deslumbrou. Continuava indo pessoalmente às rodas de conversa, abraçando mulheres, ouvindo histórias, chorando junto, porque sabia que, por trás de cada sorriso, existiam dores que ninguém via, e era ali, no encontro entre vulnerabilidades, que a cura acontecia. A cada mulher que dizia: você me deu forças para sair de casa, ela lembrava: nada do que viveu foi em vão. Ela dizia, com orgulho: o que me matou me fez nascer de novo. E essa frase estampava camisetas, murais, agendas. Era mais que marketing, era testemunho, porque ela sabia o que era morrer por dentro, e agora sabia o que era viver por inteiro. Não era só sobre superar, era sobre renascer com propósito. E isso inspirava. Mais do que qualquer palestra, era sua presença que curava. Porque quem já desceu ao fundo do poço
Sabe exatamente onde tocar para levantar quem está lá. Aos poucos, outras mulheres passaram a liderar os encontros. Mulheres que, como ela, venceram seus passados. E ela sabia, o legado estava vivo. Mesmo que um dia se afastasse, o movimento não pararia. Porque não era sobre ela, era sobre todas. Um levante de fé, resiliência e amor próprio. E ela era a semente que iniciou tudo. Com coragem, com lágrimas, e com a certeza de que sua história, antes vergonhosa, agora era luz. E ainda assim, por trás da mulher pública, havia a mulher íntima, a que dormia abraçada ao marido, a que ainda chorava com músicas antigas, a que, às vezes, sentia medo, mas que agora sabia, não estava sozinha, nem por dentro nem por fora, porque quem encontra seu lugar no mundo não precisa mais se esconder. O grupo empresarial que ele comandava era um dos mais poderosos do país. Empresas em ramos diversos, bilhões em movimentações anuais, presença global. Durante anos foi um nome masculino, forte, tradicional. Mas depois de tudo, ele decidiu fazer algo simbólico. Rebatizou a holding principal com o nome dela, Grupo Clara, em homenagem à mulher que transformou sua vida e a empresa com sua luz. Quando anunciou, a imprensa ficou em choque. Mas ele foi claro. O nome dela representa transparência, força e renascimento. A mudança não era só estética. Começou a implementar programas voltados à equidade de gênero, acolhimento de vítimas de violência, mentorias femininas. Clara passou a fazer parte ativa das decisões. Levou ao Conselho Executivo uma visão que faltava, a do afeto, da inclusão, da empatia. E aos poucos, o que era apenas uma corporação, virou também uma causa. A cultura organizacional se transformou. E os resultados, surpreendentemente, foram ainda maiores. Porque quando há propósito, há prosperidade. Clara assumiu a vice-presidência de impacto social. Criou institutos, bolsas, espaços de escuta. Usava o poder não para se exibir, mas para servir. Era admirada dentro e fora da empresa. Seus discursos em eventos corporativos emocionavam. Falava de lucro com alma, de inovação com propósito, de negócios com humanidade. E isso conquistava todos, de CEOs a estagiárias, porque ela não vendia promessas, entregava presença. E isso é raro no mundo dos grandes. O marido agora dizia que ela era seu maior ativo. Brincava nas entrevistas que se ela decidisse vender ações do próprio nome, ele compraria tudo. Mas por trás da brincadeira havia admiração. Porque Clara não queria o trono, queria a transformação. E com sua delicadeza firme, estava provocando uma revolução silenciosa nos bastidores do poder. E isso, ele sabia, valia mais do que qualquer patrimônio. Mas nem todos aceitavam fácil. Havia resistência, machismo velado, inveja, tentativas de descredibilizá-la. Mas ela lidava com elegância. Porque quem sobreviveu ao inferno não se assusta com sombra. Ela sabia quem era, sabia o que carregava e sabia que não precisava provar nada para ninguém, apenas seguir. E era isso que fazia, com força, com doçura, com verdade. A logo da empresa, agora redesenhada, trazia um símbolo delicado, uma fênix em tom dourado. Era a assinatura dela, a marca do renascimento, e todo mundo sabia. Aquela era a alma da empresa, a mulher que um dia limpava salas escondida. Agora liderava reuniões com chefes de Estado, não por status, mas por propósito. E isso era grandioso demais para ser ignorado. Ela dizia, não mudei por ele, me encontrei por mim. E essa frase ecoava nos corredores, nas apresentações, nas mentorias. Era o lema silencioso de uma nova geração de mulheres que, vendo Clara, acreditavam. Se ela conseguiu, talvez eu também consiga. E isso era impagável. O império, agora com seu nome, não era só dele. Era dos dois.
era do mundo, porque quando uma mulher se cura, ela cura gerações, e Clara, com sua luz, estava curando muito mais do que imaginava. Foi numa noite tranquila, enquanto folheava um livro no sofá, que Clara recebeu uma ligação inesperada. Do outro lado da linha, uma voz que ela reconheceria mesmo depois de 1000 anos, a irmã que havia desaparecido na adolescência. Elas não se falavam desde o dia em que o pai as separou, e agora, décadas depois, a irmã queria reencontrá-la. Dizia ter passado por muito, falava de abusos, vícios, recomeços, e queria saber se havia espaço para reatar. Clara sentiu o coração acelerar. O passado estava voltando, mas ela não era mais a mesma. Aceitou o encontro com o coração, aberto, não porque tinha esquecido, mas porque havia se curado, e é isso que a cura faz. Não apaga as cicatrizes, mas permite que elas deixem de doer. Quando viu a irmã entrar no café, magra, olhos fundos, mas com um brilho de arrependimento nos olhos, sentiu uma onda de compaixão. As duas se abraçaram como se o tempo tivesse parado ali. Foi um abraço de alma, de resgate, de reconexão, com um pedaço de si mesma que ela pensava ter perdido para sempre. Conversaram por horas. Falaram da infância, da separação, das dores que viveram em silêncio. A irmã confessou que sempre a procurou, mas teve medo. Medo de não ser perdoada. Medo de não ser digna. Clara ouviu com o coração atento. Disse que entendia e que agora, mais do que nunca, queria construir uma nova história com ela. Porque o passado dói, mas não precisa ser prisão. Pode ser ponte, pode ser uma estrada que um dia nos leva de volta para casa. Elas começaram a se ver com frequência. Clara apresentou a irmã ao marido, ao projeto, à nova vida. E ao ver a irmã tão fragilizada, percebeu o quanto havia crescido, o quanto a resiliência moldou sua estrutura. Agora era ela quem oferecia colo, quem segurava a mão, quem sabia o que dizer, porque quem já sangrou por dentro sabe exatamente onde aplicar o remédio certo. Não com julgamento, mas com empatia. E isso curava. As duas, lado a lado, começaram a escrever um novo capítulo. Um dia, Clara levou a irmã para uma das rodas de conversa do Renascente. A irmã, tímida, quase não falou. Mas no fim da roda, quando uma mulher disse, "Eu me sinto perdida", ela segurou a mão da desconhecida e disse, "Eu também me senti, mas estou aqui." Foi um momento simples, mas para Clara foi uma confirmação. A cura transborda. E, agora, a irmã também começava a transbordar. Era o ciclo do recomeço se cumprindo. Era a prova de que quando uma mulher se levanta, outras também se levantam com ela. Clara sabia que o passado não desaparece. Ele visita às vezes, nas memórias, nos cheiros, em músicas antigas. Mas agora ela tinha ferramentas, tinha fé, tinha estrutura, tinha consciência de quem era e, mais ainda, tinha um propósito que a ancorava. Por isso, quando o passado batia à porta, ela não tremia. Apenas abria com maturidade e dizia, "Eu já não sou mais aquela." E isso era liberdade. A liberdade de não mais viver sob a sombra do que foi. Ela e a irmã decidiram criar um núcleo específico dentro do projeto só para mulheres que passaram por separações familiares. Abriram espaços de reconciliação, acolhimento e reconstrução. E com isso deram novo sentido à própria dor. Porque transformar feridas da alma em instrumento de cura é o tipo mais puro de empoderamento. E agora, Clara fazia isso com leveza, com graça, com a certeza de que nenhuma história está perdida demais para ser reescrita. Mas mal sabia ela que havia ainda uma última volta da vida que a aguardava. Uma surpresa que, se por um lado poderia assustar, por outro, seria um presente divino.
Foi durante uma viagem missionária ao interior do Brasil que tudo aconteceu. Clara e o marido estavam visitando comunidades carentes, apoiando causas locais, quando uma jovem se aproximou com uma criança nos braços. Olhos claros, cabelos cacheados, um jeito doce no olhar. A menina, de uns 5 anos, parecia encantada com Clara. Não saía de perto. Abraçava, sorria, pegava sua mão. Em determinado momento, a jovem mãe se aproximou com lágrimas nos olhos e disse: "Ela é filha do seu irmão." Clara congelou. Seu irmão, envolvido com drogas desde novo, havia desaparecido há anos. Soubera que ele tinha morrido em uma operação policial, mas nunca houve confirmação. E agora, diante dela, estava a filha dele, a sobrinha que ela nem sabia que existia. O impacto foi grande. Sentiu um misto de dor e esperança. A menina a olhava como se já a conhecesse. E naquele momento, tudo fez sentido. Deus estava lhe entregando uma nova chance, um novo vínculo, uma nova missão. Conversaram com a jovem, que contou a história em detalhes. Disse que o pai da menina, o irmão de Clara, havia sido morto há poucos anos, mas que, antes de partir, sempre falava da irmã forte que queria reencontrar. Que se um dia a vida permitisse, queria que a filha conhecesse Clara. E agora, o destino, ou a fé, ou o próprio milagre, tinha feito esse encontro acontecer. Clara chorou. Chorou como há tempos não chorava, porque sentia que uma parte sua voltava à vida ali. Decidiu, junto com o marido, assumir a responsabilidade pela menina. Ajudar a criar, a educar, a amar. A jovem mãe não recusou. Estava doente, sem condições financeiras ou emocionais. Pediu apenas que Clara desse à menina o que ela mesma não podia oferecer: estabilidade, amor e proteção. E Clara, com o coração em chamas, disse sim, não por impulso, mas por missão, porque sabia que ali começava um novo ciclo e que não há idade para recomeçar, nem circunstância que impeça um novo começo. A menina ganhou um quarto na casa, ganhou rotina, escola, histórias antes de dormir, mas acima de tudo ganhou uma família. E Clara ganhou uma cura que nem sabia que ainda precisava. Cuidar daquela criança era, de certa forma, cuidar da própria criança interior. Era resgatar partes de si que o tempo e a dor haviam soterrado. E ao ver a menina crescer, sorrir, se sentir segura, sentia-se inteira. Sentia que tudo, absolutamente tudo, tinha valido a pena. Aos domingos, Clara contava histórias bíblicas para ela. Falava de superação, de fé, de recomeços, e a menina curiosa perguntava: "Você já foi triste, tia?" E Clara sorria. Dizia que sim, muito, mas que a tristeza ensinou lições que a alegria nunca conseguiria, e que por isso, mesmo com lágrimas, ela era grata. E a menina, com sabedoria infantil, dizia: "Então é por isso que você brilha." Clara chorava toda vez, porque sim, era exatamente por isso. A vida, com todas as suas voltas, havia costurado um destino que nem nos melhores roteiros ela teria imaginado. De um passado perigoso, sombrio, cheio de dor, ela chegou ao presente mais pleno que poderia desejar, cercada de amor, de propósito, de fé. Clara era agora mulher, esposa, empreendedora, mentora e mãe, e isso a completava, com delicadeza, com coragem e com a certeza de que tudo tem seu tempo e que Deus nunca desperdiça uma dor. Ela olhava no espelho e quase não se reconhecia, não por causa da aparência, mas por tudo o que havia se tornado. E ali, diante do reflexo, sussurrava para si mesma: "Obrigada por não desistir." Porque no fim, essa é a maior vitória. Permanecer de pé quando tudo diz que você deveria ter caído. A história de Clara é um lembrete poderoso. Ninguém é definido pelo que viveu, mas sim pelo que escolhe fazer com a dor que carrega.
Quantas vezes você já acreditou que o seu passado era um fardo impossível de superar, que suas feridas da alma eram profundas demais, que os recomeços eram só para as outras, não para você? Talvez hoje seja o momento de parar de fugir da sua própria história e começar a reescrevê-la com coragem, fé e amor próprio. Você não precisa ser milionária, nem ter todas as respostas agora. Basta dar o primeiro passo. E ele começa dentro, no autocuidado, na resiliência silenciosa de quem se recusa a desistir. O que em você ainda está escondido por vergonha, medo ou culpa? O que sua alma está tentando curar há anos, mas você insiste em ignorar? Quem você seria se acreditasse que merece uma vida leve, inteira, empoderada? Se essa história tocou sua alma, não guarde só para você. Compartilhe, comente, converse com outras mulheres sobre isso. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo histórias que abraçam, inspiram e transformam, porque você não está sozinha. E às vezes tudo o que a gente precisa é de uma palavra certa, no momento exato.